Jó vive uma vida próspera e abençoada na terra de Uz. Ele é um homem justo, conhecido por sua retidão e temor a Deus. Sua riqueza é incomensurável, possui milhares de rebanhos, grandes fazendas, servos dedicados, e uma família numerosa e feliz. Jó, um exemplo para todos, realiza sacrifícios regulares por seus filhos, temendo que possam ter pecado, mesmo sem perceber. Ele é respeitado pela comunidade, mas não se deixa levar pela riqueza. Tudo o que ele possui, Jó acredita ser fruto da bondade de Deus, e ele vive em constante devoção, reconhecendo a soberania divina sobre sua vida. O vínculo com sua esposa e filhos é profundo, e o amor familiar é central em sua rotina. A vida é plena e serena, e Jó se deleita no cuidado paternal de Deus. Sua fé é sólida, e sua alma está em paz, até que o inimaginável acontece. Em um plano celestial, ocorre um encontro que Jó jamais poderia imaginar. Satanás, o acusador, se apresenta diante de Deus e desafia a fidelidade de Jó. Ele insinua que Jó só é fiel porque desfruta de bênçãos materiais e uma vida tranquila. Estende a mão e tira tudo o que ele tem, diz Satanás, e verás que ele te amaldiçoará em tua face. Deus, com plena confiança no caráter de Jó, permite que Satanás o teste, mas estabelece limites. Satanás pode tocar tudo o que Jó possui, mas não sua vida. Em questão de horas, Jó começa a experimentar uma devastação que parece impossível de suportar. Mensageiro após mensageiro chega com notícias de tragédias, seus rebanhos são roubados, os servos mortos, e, o golpe mais doloroso, um vento forte derruba a casa de seus filhos enquanto festejavam, matando todos eles. Jó, em meio ao choque e à dor indescritível, rasga suas vestes e cai no chão. Ele lamenta profundamente, mas em seu primeiro ato de desespero, ele pronuncia as palavras que ecoam de sua fé: o Senhor deu, e o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mesmo assim, o peso da tragédia é esmagador, e o chamado para enfrentar seu sofrimento está apenas começando. Embora Jó não amaldiçoe a Deus, sua alma está dilacerada. A dor é imensa e quase impossível de suportar. Ele se afasta, isolado em sua tristeza, e começa a se questionar: por que a justiça de Deus permitiu tal destruição? A pressão emocional e espiritual que recai sobre ele é quase insuportável. Sua mente resiste à ideia de que Deus, em quem sempre confiou, permitiria tamanho sofrimento sem uma razão. Neste momento, a recusa de Jó em amaldiçoar Deus reflete sua tentativa desesperada de agarrar-se à fé que sempre o sustentou. Mas ao mesmo tempo, o silêncio de Deus o consome, e as dúvidas começam a germinar. Jó se encontra em um limiar psicológico, onde a escuridão da dor ameaça obscurecer a luz de sua fé. Ele recusa a ideia de que Deus seja injusto, mas não consegue entender como a justiça divina poderia se manifestar em tamanho sofrimento. Ao saber de sua calamidade, 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, viajam até Uz para consolá-lo. Ao chegarem, mal o reconhecem, tamanha sua dor e deterioração. Durante 7 dias e 7 noites, eles permanecem em silêncio, sentados ao lado de Jó, respeitando seu sofrimento. No início, sua presença é um conforto silencioso, um testemunho da amizade e empatia. Jó sente-se cercado por aqueles que compartilham sua dor, e isso lhe dá algum alívio momentâneo. No entanto, quando eles finalmente falam, suas palavras começam a ferir mais do que curar. Elifaz, o primeiro a falar, sugere que o sofrimento de Jó é resultado de algum pecado oculto, já que os justos não sofrem assim. Seus amigos, ao invés de serem conselheiros sábios, se tornam acusadores, acreditando que a justiça de Deus sempre se manifesta de forma linear: os bons prosperam, os maus sofrem. Jó, em meio à dor, vê seus amigos como falhos mentores, cujas palavras acabam alimentando mais sua dúvida e confusão. Em um momento de desespero profundo, Jó finalmente rompe o silêncio que manteve sua dor reprimida. Ele amaldiçoa o dia de seu nascimento e questiona por que a vida foi dada a ele, apenas para ser envolvido em tal sofrimento. Por que não morria ao nascer? Clama ele. Este é o ponto de não retorno, o momento em que Jó atravessa o limiar de sua antiga visão de mundo. A dor o empurra para uma crise de fé, onde o que antes ele aceitava sem questionar agora se torna insuportável. Ele não amaldiçoa a Deus, mas sua alma está atormentada por perguntas sem respostas.
Seu relacionamento com Deus, que antes era de aceitação tranquila, agora é desafiado pela dor e pela injustiça percebida. Jó não entende como o Deus que ele conhecia e adorava pode permitir tanta destruição sem explicação. Mas, ao mesmo tempo, ele se recusa a abandonar sua fé, mesmo quando o sofrimento ameaça devorá-lo por completo. Os testes de Jó continuam. Satanás, não satisfeito em destruir seus bens e sua família, aflige Jó com feridas terríveis. Seu corpo se cobre de úlceras dolorosas, e ele se senta em cinzas, raspando suas feridas com um caco de cerâmica. A dor física se junta ao sofrimento emocional, e Jó se torna uma sombra do homem que antes era. Sua esposa, vendo o estado deplorável de Jó, num momento de frustração e desespero, diz: "Ainda mantens a tua integridade?" Amaldiçoa a Deus e morre. Suas palavras, embora duras, são uma expressão da dor que ela também sente ao ver o marido, outrora próspero, ser destruído. Os amigos de Jó, que deveriam ser seus aliados, continuam a insistir que ele deve ter pecado gravemente para merecer tal sofrimento. Ele faz, Bildade e Zofar, um após o outro, o acusam de orgulho, de desonestidade, de não aceitar sua culpa. Mas Jó, conhecendo sua própria inocência, recusa as acusações. Ele defende sua justiça com unhas e dentes, dizendo que jamais cometeu o mal que justificaria tamanha calamidade. Jó está cercado por aliados que, na verdade, se tornaram inimigos, pois suas acusações apenas aumentam sua dor. Agora, Jó se volta para Deus de uma maneira que nunca fez antes. Ele clama por uma audiência direta com o Criador, exigindo que Deus explique o motivo de seu sofrimento. Oh, se eu soubesse onde encontrá-lo! Apresentaria meu caso e encheria minha boca de argumentos. Jó, um homem que sempre foi submisso à vontade divina, agora ousa questionar Deus diretamente. Ele não pode entender por que um homem justo como ele teria que suportar tal angústia. Sua busca por respostas o leva a uma escuridão espiritual ainda mais profunda. A caverna oculta aqui a sua própria alma atormentada, onde ele deve enfrentar o medo de que talvez nunca receba uma resposta. É nesse ponto, no auge de sua angústia, que Deus finalmente responde. Mas a resposta de Deus não é o que Jó esperava. De um redemoinho, Deus fala, e o que ele revela não são respostas diretas, mas perguntas. Deus questiona Jó sobre o vasto mistério da criação. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Deus descreve a imensidão do universo, o poder de suas mãos na criação do Behemoth e do Leviatã, criaturas colossais que simbolizam a força e o mistério da natureza. A provação suprema de Jó não é sua dor física ou perda, mas o confronto com a infinita sabedoria e poder de Deus. Ele percebe que sua compreensão de justiça e sofrimento é limitada diante da imensidão do plano divino. Jó é convidado a confiar na soberania de Deus, mesmo sem entender todos os seus caminhos. A lição de Deus é clara: há realidades que estão além da compreensão humana, e Jó deve aceitar sua própria pequenez diante do Criador. Diante da revelação divina, Jó se humilha. Ele reconhece a grandeza de Deus e admite que falou de coisas que não entendia. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, diz Jó. Ele percebe que sua fé, anteriormente baseada na prosperidade e em uma compreensão limitada de Deus, agora foi transformada. Deus restaura Jó, dando-lhe o dobro do que ele tinha antes. Ele ganha novos filhos, novos rebanhos, e suas riquezas são multiplicadas. Mas, mais importante que as bênçãos materiais, Jó alcança uma nova profundidade em sua relação com Deus. Sua fé não é mais condicionada às bênçãos, mas sim baseada em uma confiança inabalável no caráter divino. Jó, agora restaurado, retorna à vida, mas é um homem diferente. Sua dor e seu sofrimento não foram em vão. Ele se tornou uma figura ainda mais respeitada, não apenas por suas riquezas, mas por sua sabedoria e sua história de superação. As pessoas ao seu redor, que antes o olhavam com desconfiança, agora vêm até ele em busca de conselho e compreensão. Jó perdoa seus amigos, orando por eles para que também encontrem a graça de Deus. Sua compaixão se estende até mesmo àqueles que o acusaram injustamente, mostrando a grandeza de seu caráter transformado. A restauração de Jó é completa, mas não é apenas externa. A verdadeira ressurreição é espiritual e emocional.
Ele, que estava à beira da morte em sua angústia, agora vive uma nova vida, plenamente consciente da fragilidade humana e da grandeza divina. Jó se torna um intercessor, alguém que, tendo enfrentado as maiores provações, agora é um mediador da graça divina para outros. Sua nova perspectiva sobre a vida é uma fusão de humildade, sabedoria e confiança inabalável em Deus. Jó vive muitos anos após sua provação, cercado por uma nova geração de filhos e netos. Ele se torna um símbolo de fé e esperança para aqueles que sofrem. Mas ele leva consigo a sabedoria de que a vida, com todas as suas dores e mistérios, está nas mãos de um Deus que governa com justiça e amor, mesmo que suas razões nem sempre sejam claras para os seres humanos. A história de Jó é transmitida de geração em geração, não apenas como um testemunho de sofrimento, mas como uma prova de que a verdadeira fé é confiar em Deus, mesmo quando as respostas não vêm. Jó agora entende que Deus é bom, não apenas quando a vida é boa, mas em todos os momentos, até mesmo nos mais sombrios.